com suas palavras, como foi que surgiu o candomblé? Boa tarde, primeiro, né? Eu sou pai de santo há alguns anos já, sou feito no candomblé. E com as minhas palavras, como que foi que surgiu o candomblé? O candomblé, ele surgiu através da vinda dos negros na África, bantos, congos, etc., na época ainda da escravidão para o Brasil. Então, desde a escravidão que o candomblé ele já existia, né? Não com esse nome, não com esse entendimento, mas se chamava calundum, entendeu? Se chamava batuque, se chamava rodas de pretos, alguma coisa assim do tipo. No final do século XIX, com o extermínio da escravidão, né? O candomblé ele começou a se organizar como religião. Começou a se organizar como religião no final do século XIX, início do século XX, ali na Bahia, no Baixo Sul da Bahia, na região do Recôncavo Baiano, né? O candomblé ele começou a se organizar como religião, porque antes disso o candomblé era cultura, como até hoje é, né? O candomblé era visto como algo do cotidiano. Porque o candomblé, ele para o negro, né, escravizado, ele era mais comum do que você comer arroz e feijão. Porque exatamente como acontece na África hoje em dia, as pessoas elas têm o culto tradicional e o culto tradicional para elas é algo comum, algo que é do dia. Não é como o cristianismo, que você vai até uma igreja, que você vai até uma missa, você está entendendo? Não é como qualquer outra religião, budismo, que você tem que ir até um templo, entendeu? O candomblé é a vivência diária, a culinária, a fala, é a dança, é a cantiga, é a reza, entendeu? Por ser uma religião matriarcal, é aquela religião que nasce no pé do fogão, que nasce em volta da mesa, você está entendendo? Que nasce no sentar para escutar o mais velho. No... Então, o candomblé, ele antigamente, né, antes do século XIX, do final do século XIX, era um cotidiano, era comum. Sempre tinha aquela pessoa mais espiritualizada, né, no meio dos outros, que seria o quê? Que a gente entende hoje como mambeto, tateto, pai ou mãe de santo, iá, né, ou babá. Sempre tinha aquele que era mais espiritualizado no meio dele, sempre tinha aquele que tinha uma iniciação, até mesmo que nessa época não era necessário você ser iniciado. Não era algo que você, como hoje é necessário, mas não era algo que você fazia com frequência. Uma pessoa se iniciava de santo e era algo muito, muito, como é que eu posso explicar? Era algo muito importante, entendeu? Se você era separado para iniciar de santo, toda a comunidade era movimentada para aquilo, porque você tinha um líder só, um guia, entendeu? Aquela pessoa que ia lhe liderar. Todos eram Yaús e tem aquele que era o iniciado do santo, que seria o pai ou a mãe de santo. Isso ainda no tempo da escravidão, né? Então, no final do século XIX, o candomblé ele começa a se organizar como religião através de algumas matriarcas, né? Através de algumas matriarcas, elas começam a organizar o candomblé. E é no Baixo Sul da Bahia que o candomblé começa a tomar forma do que nós conhecemos hoje. Então, os ritos saíram de dentro das casas comuns e passaram a se estabelecer como um culto, um lugar onde as pessoas iam para o culto. Então, chamavam-se de roça de santo, que é o mesmo nome que damos até o dia de hoje, né? O Ilê, a roça de santo. Então, foi organizado através, né? A religião foi pegando o corpo e assim nasceu o candomblé. No final do século XIX, início do século XX, né? O candomblé no Brasil se estabelece
no sul da Bahia, no baixo sul da Bahia, numa região chamada Recôncavo Baiano, entendeu? Alguns anos mais tarde, o candomblé é levado para Salvador, a capital. Se eu não me engano, salvo erro, para a região da Boca da Mata, entendeu? E ali é iniciada, é aberta o primeiro barracão, a primeira roça de santo, que hoje descende a Casa do Cantuá, entendeu? A Casa do Cantuá descende dessa casa que foi a primeira roça de santo. Então, o candomblé ele nasce no Brasil como religião, no final do século XIX, mas como cultura brasileira, desde o primeiro momento em que o negro veio da África, ainda na África, quando eles passavam pelo Baobá e faziam o ritual do esquecimento, né? Eles atravessavam a porta do esquecimento, o portal do esquecimento, eles já vinham de lá e de lá eles trouxeram a religião, de lá eles trouxeram a crença, de lá eles trouxeram as divindades, de lá eles trouxeram os inquinces, de lá eles trouxeram os ogunces, de lá eles trouxeram os orixás. Entendeu? Então, assim que o candomblé surge. E o que é o candomblé para você? O candomblé para mim é vivência. Para mim, o candomblé é o cotidiano, é a vida, é a minha respiração. É muito mais do que uma religião. O candomblé para mim é um estilo de vida, é, é algo que é além daquilo que você consegue compreender. É, ele é palpável. O candomblé para mim ele é alcançável, você consegue alcançar. Diferentemente de outras religiões que parece que Deus está sempre tão distante de você e você precisa fazer um enorme esforço para se achegar até Deus. O candomblé é totalmente diferente. Parece que Deus está sempre mais perto de você. O mínimo esforço que você faz, você consegue atingir a divindade. Então, o candomblé, para mim, é algo palpável. E sobre os orixás, o que é que você tem a falar? Orixás. Orixás são energias da natureza, ancestrais divinizados, né? Orixás, inquinces, vodunces, são energias da natureza, são nossos ancestrais divinizados. Você deve saber que o berço da humanidade inicia na África, né? A humanidade, ele nasce na África, né? E é nesse velho continente, no útero dessa velha mãe, que nasce os primeiros homens, né? E esses primeiros homens que viveram sobre a terra, eles se transformaram milênios depois em ancestrais divinizados, né? E a grande diferença é que esses semideuses, por que semideuses? Porque eles tiveram vida cotidiana. Eles comeram como nós comemos, eles falaram como nós falávamos, eles viviam a vida deles, amaram, foram amados, traíram e foram traídos, morreram e mataram, fizeram e aconteceram. E isso lhes transformaram em semideuses, né, ancestrais. Então, orixás, enquinces, vodunces, são nada mais, nada menos do que ancestrais divinizados que representam forças do campo da natureza. Então, existem orixás que representam a força das águas, outros das matas, outros das pedras, outro do fogo, outro das estrelas. Tem orixás que representam cada campo energético da natureza. E são nada mais nada menos do que nossos ancestrais divinizados. E o culto, ele é ligado aos nossos ancestrais, né? Então, como eu estava falando, a humanidade se inicia na África. E na África, a humanidade aprendeu a cultuar o ancestral, né? Aprendeu a cultuar os seus ancestrais, e até hoje isso acontece. Então, os orixás são nada mais, nada menos do que nossos ancestrais divinizados, tragos pelos negros. Totalmente diferente dos nossos ancestrais terrenos, né, dessa terra nossa aqui, que são os nossos caboclos, né? Que são
indígenas, que são aborígenas do próprio Brasil, que não deixam de ser nossos ancestrais, que também são divinizados. Então, a grande união entre o Brasil e a África é o candomblé, né? Onde foram encontrados diferentes cultuações e, ao mesmo tempo, essas tais cultuações se uniram e se juntaram no que nós conhecemos hoje, né? Como culto ao ancestral, culto aos nossos guias, culto aos nossos tutores espirituais, podemos falar assim. E como os guias espirituais se manifestam durante os rituais? Através do rito, da fumaça, da invocação. Aí, quando a gente usa essa palavra invocação, que ela parece ser pejorativa, mas você invoca, você canta, você enaltece aquela energia e isso faz com que esses ancestrais se manifestam, né? Então, o que que acontece? O negro, quando ele chega no Brasil, ele encontra uma prática indígena aos seus ancestrais que já eram aquela prática de dançar, de entoar cânticos à beira da fogueira, né? Entoar cânticos à beira da fogueira, ao som dos tambores, né? E algo muito parecido com o que eles faziam na África. Então, foram dentro das senzalas, das primeiras senzalas, aonde teve o encontro dos indígenas brasileiros e dos negros escravizados, né? Que o culto aos seus ancestrais tomaram uma forma. Então, antes do candomblé, se essa religião que hoje que inicia no final do século XIX, os calunguns já aconteciam, que era o que nós conhecemos como candomblé de caboclo, né? Que foi através da união dessas duas raças, da união dessas duas culturas, né? Que foram aprendidos o culto. E até mesmo hoje os nossos queridos pretos velhos representam isso, né? Aqueles primeiros negros escravizados que aprenderam a cultuar diferente do que se cultuava na África e aprenderam, através do xamanismo brasileiro, invocar os seus ancestrais africanos, né? Olha só como é que é engraçado isso. Então, dentro das senzalas, nos quilombos, né, nas matas da volta das árvores sagradas de Jurema, de Acás, de Baobá, o indígena e o negro se uniram e assim elevaram o rito, né? E isso acontece até o dia de hoje. Então, como que os ancestrais se manifestam? Através do canto, através da reza, através do envolvimento de tudo aquilo, né? Então, faz com que o transe aconteça, né? E juntamente com o transe vem a manifestação. Entendeu? Como é a relação entre os praticantes e os ancestrais? Ah, tem que ser uma relação, tem que ser algo que é unido, né? É muito difícil falar, ainda mais quando a gente fala para quem não conhece ou não compreende, mas é mais profundo do que amor de pai e mãe. Você tem que ter uma verdadeira entrega, porque para você receber a energia de um ancestral seu, né, e esse ancestral poder vir através de você fazer suas manifestações, através de você fazer suas curas, fazer suas mirongas, fazer seus trabalhos, ou até mesmo como os orixás fazem, vêm e dançam, necessita de uma troca energética muito grande, necessita de uma compreensão, até mesmo que vamos pontuar que isso não é possessão, né? Não é a possessão. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não vou tirar, vou perder a minha alma para uma alma ancestral entrar nisso. Não acontece, né? Isso não acontece porque não é assim que acontece. Se isso acontecer, seria uma possessão, e não é possessão.
o que acontece? É uma manifestação, né? É uma indução. Você